gente voltasse no tempo uns 20 ou 30 anos, nós ouviríamos o seguinte conselho: filho, faça a faculdade, porque quem tem diploma tem emprego garantido. Mas hoje a realidade é bem diferente. O Brasil virou uma fábrica de diplomas e muitos cursos praticamente não garantem mais nada, além de um boleto no final do mês. Mas o que será que deu errado? No vídeo de hoje nós vamos entender como as faculdades perderam total credibilidade e por que isso pode ser um problema para você. Também vamos falar e dar exemplos das principais faculdades e se ainda é vantajoso ou não ter um diploma hoje em dia. Então, antes de mais nada, já comenta aqui pra gente qual é o seu grau de escolaridade e qual curso você já cursou ou tá cursando. Bora lá? Bora lá! Hoje a gente vai começar com essa conversa polêmica de como está a situação das faculdades no Brasil. Em 1995, o Brasil tinha cerca de 900 faculdades. Hoje já são mais de 2.600. E a maioria dessas instituições são privadas e de baixa qualidade. Mais de 90% dessas faculdades que estão abertas hoje são particulares. Só em direito tem mais cursos do que somando todo o resto do mundo. O ensino à distância cresceu cerca de 474% em 10 anos. E muitas áreas, como enfermagem, já são oferecidas 100% online. E o problema disso? Muitos alunos saem da faculdade com diploma na mão, mas sem preparo algum para o mercado. E o pior, Carol, que muitas instituições só querem saber de ganhar dinheiro, sem se importar se o aluno está aprendendo ou não. Sim, a real é que o governo infelizmente perdeu um pouco do controle sobre a qualidade dos ensinos superiores. Hoje em dia tudo é dinheiro. Ninguém pensa em outra coisa. Hoje em dia todo mundo quer lucrar. E infelizmente isso tem gerado milhares de problemas. Vamos te mostrar o que aconteceu de um tempo para cá. Nos últimos anos teve uma explosão de número de faculdades, principalmente as particulares. Por um lado, isso favoreceu a população ter acesso às faculdades. E por outro, abriu espaço para faculdades duvidosas. Infelizmente, o lucro virou prioridade nas instituições e a qualidade de ensino acabou ficando em segundo plano. Mas a realidade é que muitas faculdades se importam só em vender o diploma e não em capacitar profissionais para o mercado. O aumento dos cursos à distância é um outro ponto crítico. Nem todos os cursos online oferecem a mesma qualidade de ensino, porque muitos alunos acabam se formando sem a base teórica e prática necessária para o mercado de trabalho. E uma outra situação gravíssima é que o MEC ele não consegue ter aquele controle de fiscalização nas faculdades do país. E isso acaba permitindo que as faculdades irregulares continuem funcionando. Imagina você fazer o curso à distância de advocacia. Como é que um aluno vai aprender advocacia sem pisar num tribunal? Até porque ela precisa de aulas práticas para saber como pisar no tribunal, como agir, saber como tudo é feito, e entre outras coisas. Imagina também um curso de medicina que não tem hospital-escola para os alunos praticarem. Como que esses futuros médicos vão adquirir experiência? Me diz! Gente, a situação é super preocupante. E o pior é que a gente não vê na internet assuntos sobre isso. E na verdade é um assunto muito importante de ser pontuado. Agora a gente vai ver como isso afetou algumas das profissões mais tradicionais. Primeira profissão, direito. Se você pensa em fazer direito, pensando em ganhar muito dinheiro, esquece, amigo, tá ferrado. Porque você pode acabar trabalhando de motorista em aplicativo de Uber, cara. Mas por que isso acontece, Carol? Porque simplesmente o mercado está saturado. O Brasil tem mais de 1.800 cursos de direito. Todo ano, mais de 150 mil novos bacharéis saem da faculdade, mas a taxa de aprovação na OAB é apenas de 20% a 30%. Isso significa o quê? Significa que centenas, milhares de pessoas se formam e simplesmente não conseguem advogar porque não passam na prova da OAB. Vou te dar um exemplo. João, 26 anos, acabou de se formar em Direito e gastou cerca de 80 mil no curso. Tentou a OAB 3 vezes e as 3 vezes foi reprovado. Sem conseguir emprego, ele virou vendedor de curso na internet. Vocês têm noção disso? De como captar cliente como advogado. Isso é real, gente. Isso é triste. Não existe isso. Esse negócio de todos os cursos serem online. Não, tem alguns cursos que tem que ser só presencial. Não existe isso. Porque senão é isso que acontece, igual a história do João. E o salário médio de um advogado que começa agora no mercado é cerca de R$2.000 a R$3.000. E se arrumar emprego, né? Então, se você quer fazer direito, foque em uma boa faculdade,
Começa a fazer estágio cedo e estuda para a OAB desde o início. Segunda faculdade é a medicina. A medicina ainda é um dos cursos mais concorridos e caros que tem aqui no Brasil. Mas a qualidade das faculdades caiu drasticamente com essa explosão que teve de faculdades privadas. Mais de 80% das novas faculdades de medicina que foram abertas são privadas. Mensalidades chegam a cerca de 15 mil reais por mês. Muitos cursos não têm nem um hospital próprio para os alunos poderem praticar. Isso significa que tem médicos se formando sem nenhuma experiência de atender pacientes graves. Isso é gravíssimo. Imagina a quantidade de mortes, a quantidade de acidentes que devem haver aí por esses hospitais. E tem também a questão de dinheiro. Muita gente está procurando estudo lá no Paraguai, pois tem a questão financeira do curso ser bem mais em conta. No Brasil, os cursos de medicina são extremamente caros, principalmente nas universidades particulares, que geram em torno aí de 7 mil reais. Ou você vai ter que se matar para estudar, para entrar numa PUC da vida. E além disso, a competição no vestibular é muito alta. As notas de corte são elevadíssimas. E aí muitos estudantes acabam recorrendo ao quê? Ao financiamento estudantil. E aí acabam, o quê? Se endividando cada vez mais. No Paraguai, os cursos de medicina são bem mais em conta. Um preço bem acessível. Cerca de 1.500 a 3 mil reais por mês. Olha a diferença. 3.500 para 7 mil por mês. Claro, dependendo das universidades. Além disso, o custo de vida no Paraguai é baixíssimo, melhorando a experiência da pessoa no país. E também a pessoa vai economizar muito comparado ao Brasil. Sim, muito mais econômico, né? Do que você arcar com uma faculdade de medicina no Brasil. De 7 mil reais ou mais. Dependendo da faculdade, né? As universidades paraguaias mais procuradas para medicina por brasileiros incluem a Universidade Autônoma de Asunción e a Universidade Nacional de Asunción. E a principal vantagem dessas universidades é que elas são reconhecidas aqui no Brasil. Ou seja, o diploma também é válido aqui. E aí muitos alunos conseguem fazer a revalidação do diploma aqui no Brasil, né? Através de provas e processos específicos. Vamos para o exemplo. Maria, 27 anos, se formou em uma faculdade privada sem hospital escola. No primeiro plantão dela, ela surtou de vez. Por quê? Ela não tinha experiência nenhuma em tratar um paciente sozinho. Então, se você quer fazer medicina, se envolva o máximo que você puder nos estágios e escolha uma faculdade com hospital próprio. A terceira faculdade é de enfermagem. Então segura essa. O Brasil autorizou os cursos de enfermagem 100% online. Olha a merda. Isso significa que tem muita gente aprendendo a cuidar de paciente e fazer injeção por vídeo de YouTube. Nos últimos anos, o curso de enfermagem desvalorizou tanto, mesmo com o aumento do piso salarial, para vocês terem noção. Muitos estados e hospitais privados ainda resistem no pagamento do aumento, do aumento salarial. E além disso, a realidade da categoria inclui turno de 12 horas seguidas ou mais, plantões em finais de semana e feriados e salários muitas vezes abaixo do esperado, principalmente nas empresas privadas. Quando teve a pandemia, as pessoas conseguiram ver a importância da enfermagem. Mas também depois que passou, os funcionários, os enfermeiros ficaram tudo sobrecarregados. Em muitos hospitais, os enfermeiros são insuficientes para a demanda de trabalho. Isso torna o trabalho estressante e prejudica a qualidade do atendimento. Não tem quando a gente chega nesses UPAs da vida e aí a gente chega, senta, espera pra caraca, aí o cara ali, o enfermeiro, vira pra nossa cara e fala: não tem muito médico, tá? Tá demorando. Aí você senta lá na cadeirinha, bonitinho, e fica. Mais um tempinho. Aí tu vai lá, tá na hora do almoço, na troca de plantão. Aí vai. Aí quando tu é chamado, tu já tá caindo aos pedaços ali, tonto, passando mal. Aí quando tu é chamado, o médico nem olha pra sua cara ou te trata que nem um lixo. Então, um dos motivos foi o que o Bruno acabou de falar. Claro que nada justifica isso, mas somos seres humanos e temos nossos limites. Sim, não justifica tratar ninguém mal, mas todo mundo tem limite, né, gente? E isso não acontece só nos hospitais. Isso acontece nos restaurantes da vida, isso acontece aí no comércio, né? Quantas vezes você chega num local, supermercado. Supermercado é onde tem mais funcionários mal educados. Mas aí a gente julga sem saber o que vem por trás.
você não sabe, de repente o patrão acabou... A gente foi até no restaurante, né? A menina tratou a gente super mal no aniversário da mãe dele. Eu fiquei da vida, entendeu? Porque eu não gosto de ser tratada mal, até porque eu não trato ninguém mal, então eu gosto de ser atendida super bem. E aí a menina veio, tratou a gente mal, só que aí a gente viu depois que o chefe tava pegando no pé dela. E aí, parece que teve outra reclamação, né? Ela não devia estar bem naquele dia, né? E acabou piorando mais ainda, porque o chefe esculhambou ela lá na frente de todo mundo. Resumindo, a gente não sabe o que vem por trás, entendeu? Aí a gente julga, a gente chega lá e fala, o médico não quis atender a gente. O médico... Mas tu não sabe, né? O cara tá sem receber. Ou o cara recebe mal, entendeu? A culpa nem... Claro que foi o que a gente falou, não justifica as pessoas tratarem mal, mas todo mundo é ser humano, né? Todo mundo erra, todo mundo falha, acontece. Mas só pra vocês entenderem, né, o que vem por trás de toda falta de educação. Bora ver os dados e as estatísticas de enfermagem no Brasil. Mais de 85% dos enfermeiros relatam sobrecarga de trabalho, segundo dados do Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN. 50% dos profissionais da enfermagem no Brasil já tiveram problemas de saúde mental devido à exaustão de trabalho. O piso salarial da enfermagem foi aprovado em 2023, garantindo um salário mínimo de R$ 4.750 para enfermeiros, R$ 3.325 para técnicos de enfermagem e R$ 2.375 para auxiliares de enfermagem. Porém, muitos hospitais privados ainda alegam que não tem como pagar esse valor, alegando falta de recursos. Mas para onde esses enfermeiros estão indo, Carol? Com essa desvalorização aqui no Brasil, eles estão procurando empregos no exterior, como Paraguai, Alemanha, Canadá, Estados Unidos. Esses países estão recrutando enfermeiros brasileiros com a promessa de salários altos, chegando aí a 15 mil ou mais, dependendo do país, melhores condições de trabalho e reconhecimento profissional. E isso tem feito com que muitos profissionais estudem idiomas e processos de validação de diploma para poder trabalhar fora do Brasil. Carol, ainda vale a pena fazer enfermagem no Brasil? Depende do objetivo, do seu objetivo. Se você tem vocação e busca estabilidade, pode ser uma boa, tá? Você seguir aí com o curso de enfermagem. Mas é sempre bom você estar aí preparado para os desafios do setor. Se seu objetivo é crescer financeiramente, pode ser bem interessante procurar áreas que são bem valorizadas. Como enfermagem intensivista, né? Estética e auditoria hospitalar. E também pode considerar trabalhar no exterior. Vamos para outro exemplo. Carla se formou agora em enfermagem online e conseguiu um emprego. No primeiro dia, ela precisou trocar uma sonda e ficou desesperada. Resultado, foi demitida na primeira semana. Então, se você quer enfermagem, fazer enfermagem, busque um curso presencial, treina bastante, pelo amor de Deus. Quarta faculdade tradicional é de educação física. Antes, ser um profissional de educação física era bastante valorizado, principalmente para quem trabalhava com esporte e preparação física. Professores de escola públicas tinham um salário decente e academias e clubes ofereciam ótimas oportunidades. Mas agora o cenário simplesmente mudou. Por quê? Com a popularização das redes sociais, dos treinamentos online, muitos profissionais precisam concorrer com influenciadores fitness, com pessoas sem experiência. E além disso, a profissão tem salários baixos. Tem que guardar peso dos outros na academia. E muitas vezes existe carga horária extensa para um retorno financeiro muito pequeno. Os principais problemas na profissão de educação física hoje são o salário baixo e a falta de reconhecimento. O piso salarial varia aí de estado para estado, mas em média um professor de educação física em escolas recebe aí R$ 2.000 a R$ 3.500. E dependendo aí da experiência e da cidade, alguns personal trainer e profissionais de academias ganham em média aí de R$ 1.500 a R$ 3.000. E o personal trainer, quanto que ganha na sua cidade? Será que ele é super valorizado? Comenta aqui embaixo para a gente debater isso. Vamos falar aqui um pouco sobre a concorrência desleal
com os influencers fitness. Hoje, com o Instagram, as pessoas seguem, as pessoas sem experiência nenhuma e preferem fazer treinamentos gratuitos na internet ou comprar curso dessas pessoas, ao invés de contratar profissionais qualificados. E com isso gera uma queda na demanda de professores e personal trainers. Carga horária pesada e poucas oportunidades. Muitos profissionais, para poder ganhar um bom salário, precisam trabalhar em várias academias, precisam dar aula em mais de uma escola, porque senão não consegue tirar uma grana boa. Para você ter noção, em escolas públicas, a disciplina de educação física tem pouca carga horária. Apenas 1 ou 2 aulas aí por semana por turma, o que dificulta a formação de uma grade sólida para os professores. Falta de investimento no esporte e na educação física. No Brasil, ele investe muito pouco em esporte de base e na educação física nas escolas públicas. Em outros países, como Estados Unidos, tem incentivos para esses esportes. Enquanto aqui no Brasil, o que a gente tem? Nenhuma, só tem quadra destruída. Vamos aos números. O Brasil tem cerca de 600 mil profissionais de educação física registrados, segundo os dados da Confef. O salário médio de um professor de educação física no setor público é de R$ 2.800 por mês. A evasão do curso aumentou nos últimos anos. Muitos alunos entram na faculdade, mas desistem antes de se formar por não enxergar oportunidades boas no mercado. E apenas 10% dos profissionais da área conseguem ganhar mais de R$ 5.000 por mês. Carol, ainda vale a pena fazer educação física no Brasil? Depende do seu objetivo profissional. Vamos lá, vale a pena se você tiver paixão pelo esporte, pretende inovar e investir na carreira, criando um diferencial competitivo. Não vale a pena ser você esperar um mercado fácil e altamente lucrativo logo de cara. A área tem muita concorrência e salários muito abaixo para quem está começando hoje. Então, para se destacar, muitos profissionais de educação física estão migrando para o digital. Eles estão criando conteúdos para as redes sociais, oferecendo treinos online especializados. Quinta faculdade, ser professor do Brasil, uma profissão que foi bastante respeitada, mas hoje está completamente abandonada. Vamos voltar um tempo. Décadas atrás, o professor era muito respeitado, tinha bastante autoridade, inspiração, conhecimento, ganhava bem, valorizado pela sociedade, tinha uma carga de horário mais justa. Mas o que aconteceu ao longo do tempo? Por que essa desvalorização toda? Para você ser professor no Brasil, você precisa fazer uma licenciatura que pode ser em várias áreas, como pedagogia, que é para você dar aula, para crianças e também no ensino fundamental 1, ou para dar aula no ensino fundamental 2 e no ensino médio, como matemática, português, história, geografia e por aí vai. A duração do curso é em média 4 anos e algumas faculdades oferecem o curso online, o que tem gerado muita polêmica também. Pois bem, muitos professores se qualificam sem experiência nenhuma na prática. Antes, ser professor era sinônimo de respeito. As escolas tinham estrutura melhor, alunos mais disciplinados e salários mais atraentes. Agora, os professores sofrem com salários mais baixos, salas superlotadas, violência escolar, falta de estrutura para trabalhar. Vamos aos números. Mais de 70% dos professores no Brasil relatam estresse, ansiedade e cansaço extremo, segundo um estudo da Unesco. 40% dos professores já sofreram algum tipo de agressão verbal ou física dentro da escola. A evasão na profissão é alarmante. Cerca de 50% dos professores deixam a carreira nos primeiros 5 anos de atuação. A média salarial do professor brasileiro é de 4.500, enquanto nos Estados Unidos um professor ganha mais de 20 mil por mês. Tem noção disso? Muita coisa. Surreal. Mas e aí, Carol, ainda vale a pena ser professor no Brasil? Depende. Se a pessoa ama, nasceu com aquela vocação, ainda pode ser uma escolha bem gratificante. Mas se a gente for falar em termos financeiros, de qualidade de vida, não é uma boa escolha. Tem muitos professores aí que estão abandonando a profissão. Tem professores também que estão buscando oportunidades fora do Brasil. Alguns até optam em dar aulas particulares online e outros pensam até em empreender na área da educação. A realidade é que enquanto o governo não investir direito na educação, o que ele tem que investir, a situação não vai melhorar nem tão cedo. Administração, o curso que todo mundo quer fazer. A mãe tá formada. Eu tenho que falar. Tem que falar. A mãe tá formada em administração. Mas ninguém sabe pra quê.
Eu sei. Eu, na época, eu comecei a fazer a faculdade de administração porque eu queria trabalhar no setor da minha irmã e da minha madrinha, elas são representantes de laboratório. Então, precisava ter diploma ou em administração ou em uma outra faculdade lá. Aí eu fui em administração, né? E na época também, administração é bom porque você consegue trabalhar em vários empregos, tal. Aquela historinha de sempre, né? Mas o meu foco mesmo foi para poder trabalhar como representante de laboratório. E hoje a gente está aqui com o nosso canal empreendendo, tô muito feliz. E abrindo nossa empresa. Bora! Mas falando sério agora, a administração já foi um curso muito promissor, mas hoje virou um coringa para quem não sabe o que é da vida. Eu não sei o que eu quero da vida. Eu vou fazer administração? Pelo menos eu garanto um emprego. É assim. Vamos voltar no tempo agora, amor. Antes de ter diploma era um grande diferencial no mercado. Empresas valorizavam muito o profissional no mercado e havia muitas oportunidades de crescimento. Agora, a quantidade excessiva de faculdades, o preço também das faculdades muito barato, sem qualidade, isso aí acabou tornando o diploma comum, pouco valorizado. Hoje, o que pesa no mercado é você ter experiência, você ter habilidade. E não apenas o diploma como era antigamente. Portanto, gente, o Brasil tem mais de 2 milhões de administradores formados. Isso faz o quê? Desvaloriza a função no mercado. E fora aí daquelas pessoas que vão trabalhar de ADM sem nem ter experiência nenhuma na área, só por oportunidade de trabalho. Sim, mas agora eu vou falar sério aqui, gente. Vamos falar sério. O curso de administração tá bem banal, né? Foi o que ele falou. As pessoas não fazem administração e não sabem nem o que estudou, chega ali no emprego, qualquer um sabe fazer o cargo de administração. Quer ver planilha, área financeira, área administrativa, RH, essas coisas. Todo mundo sabe fazer. Se eu chegar aqui e ensinar para o Bruno vai aprender em um mês e vai tocar a empresa. É diferente de você ser um médico. Eu não vou ensinar para ele ali como que abre um coração, pega tal. Ele não vai aprender em um mês. É bem diferente. Então, a faculdade de administração está muito desvalorizada. Muita coisa. Assim, se você quer fazer administração hoje, eu aconselho você a fazer o curso de administração se você quiser empreender. Até para empreender você não precisa ter curso, né? Mas é bom, assim, para agregar no seu currículo, né? Até para você passar, por exemplo, a gente está aqui com o nosso canal, né? O Bruno começou a fazer gestão financeira, até porque a gente está fazendo um canal de investimentos, ele já entende sobre o assunto, mas ele quer passar o quê? Uma credibilidade maior, ele com a faculdade de gestão financeira vai passar uma autoridade muito maior, entendeu? E eu tô cursando o curso de administração, já também passo uma credibilidade muito melhor. Então, se você quer empreender, se você quer ir para a área da internet, é uma boa. Agora, para trabalhar, tipo, gerente ou em qualquer área administrativa da empresa, você tem que ter um conhecimento legal, ou você deve ter que ter um conhecido lá dentro para te colocar lá em cima, ou, meu filho, tu vai ralar a beça para tu chegar num carguinho maneiro, tá? Não é querendo te desanimar, mas é a experiência própria. Vamos, por exemplo, Rodrigão. Ele se formou em administração, mas ele nunca trabalhou na área. Ele conseguiu um cargo de assistente administrativo, recebendo R$ 1.800. Tá aparecendo até a minha história lá na Romed. R$ 1.800, mesmo depois dele ter cursado 4 anos de faculdade, ele tá trabalhando como assistente administrativo, recebendo R$ 1.800. Então, gente, pensa bem antes de você escolher a sua faculdade, principalmente se for administração. Procura se especializar mais, né? Porque quanto mais especializações na área você tiver, é melhor, porque aí você consegue um cargo de gerente melhor. Claro que você não já vai começar no alto, né? Mas você vai conseguir escalar, porque hoje em dia as pessoas querem habilidade, experiência, infelizmente. Diploma não serve mais de nada. A gente poderia falar aqui a noite inteira, poderia continuar falando, mas o vídeo ia ficar muito extenso, então a gente trouxe as principais faculdades tradicionais, tá? Mas se você tá pensando em fazer alguma faculdade que a gente não falou, você pode colocar aqui nos comentários que a gente responde um por um, beleza? A gente vai debatendo, vai conversando, um ajudando o outro. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aqui e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Bom, chegamos na última parte do vídeo e iremos falar se é vantajoso ou não fazer faculdade hoje em dia. Antigamente, ter um diploma era como ter um passaporte para ter ótimas oportunidades de emprego. Mas hoje o jogo mudou. O mercado não quer mais diploma, ele quer experiência, habilidades
e resultados. Que foi o que eu falei ainda agora. Mas será que é vantajoso ou não você fazer uma faculdade hoje em dia? Assim, a resposta não é tão simples. Sim. Assim, na minha opinião, tá? Vou falar minha opinião. Eu acho que é muito relativo. Vai de pessoa para pessoa, vai depender do propósito da pessoa, do que ela quer fazer. É bem individual, sabe? Então você precisa pensar bem, porque é um tipo de investimento a faculdade. Tá? Você vai estar investindo seu tempo, você vai estar investindo seu dinheiro, então você precisa pensar muito antes de iniciar uma faculdade. Claro, não é para você ficar também aí anos e anos, passando anos e não escolher nada, né, gente? Escolhe uma, estuda sobre ela, vê se você gosta, vê se é isso que você quer, mas agora a gente vai clarear um pouco a sua mente. A faculdade vai valer a pena se o seu sonho for ser médico, engenheiro, advogado ou algum outro profissional que precise de registro no conselho, porque aí não tem escapatória, porque tu precisa ali do registro. Mas lembre-se, escolha uma instituição de qualidade, meus queridos. Invista na prática desde o começo, porque as empresas querem habilidade, experiência, beleza? E não diploma. Muitas empresas ainda exigem diploma, né, para cargo superior, como eu até falei agora, para ser representante de laboratório, você precisa ter um diploma, né? Você precisa ser cursado em administração e um outro negócio lá. Mas enfim, algumas empresas pedem o diploma, mas não é só o diploma. Ah, porque tem que ter o diploma tal. Não, porque a empresa pede o quê? Profissionais exemplares, profissionais, né, que estão estudando, que estão... Não quer qualquer um que não está fazendo nada com nada da vida, entendeu? Mas não é só o diploma, gente. Além do diploma, você precisa ter habilidade, você precisa oferecer o seu profissionalismo. Eles querem resultado. Se você quer aí abrir um escritório de nutrição, de engenharia, que precise, né, de uma formação, é legal também você investir nisso. Mas cuidado, porque muitos cursos não ensinam como gerir uma empresa. Você vai ter que aprender aí por conta própria. A faculdade não vale a pena ser. Muita gente entra na faculdade querendo fazer engenharia, medicina, educação física, só pelo glamour e não por ter vocação ou gostar daquilo. E o resultado? Se formam e se ficam frustrados e decepcionados profissionalmente e acabam mudando de área muitas das vezes. Se a sua ideia for entrar na faculdade, vamos ver no que vai dar, sem ter um plano de ação, você só vai ter um papel e dinheiro gasto na mão. Tem até umas carreiras que nem precisam mais de diploma, né? Sim. Como desenvolvedor de software, designer, profissional de marketing. Editores de vídeo, entre outros. Eles conseguem altos salários sem nunca ter nem pisado na universidade. E muitas empresas aí de tecnologia como Tesla, Apple, Google, eles não exigem mais diploma para poder contratar. O que conta mesmo é o portfólio, as habilidades ali práticas. E se você tá em dúvida aí de entrar na faculdade, se você deve entrar na faculdade ou não, ou acha que não vai valer a pena, a boa notícia é que existem alternativas. Cursos técnicos e profissionalizantes. Muitas áreas têm cursos rápidos e baratos que te colocam ali no mercado muito antes de uma faculdade. Cursos livres e certificações para carreiras como programação, marketing, design. Um bom portfólio vale mais do que um diploma. E empreendedorismo, que se você tiver um perfil para isso, para negócios, né, você pode estar aprendendo aí sem precisar de faculdade. O importante é você entender que hoje o mundo mudou e quem se destaca não é mais quem tem um diplomazinho, entendeu? Você precisa ter habilidades, você precisa ter experiência. Quanto mais experiência você tiver, melhor. Então, se você tiver que fazer faculdade, você faz. Se você tiver que fazer curso, você faz. Se tiver que ler algum livro, você lê. Conhecimento nunca é demais. Então, o diploma vai te ajudar? Sim. Mas se você estiver atrás de conhecimento, de aprendizagem, aí sim ele vai te ajudar. Se você não quer nada com nada, não sabe o que vai fazer, aí o diploma não vai te ajudar não, minha amiga. Mas a faculdade sozinha, ela não faz milagre. Se você está pensando em fazer faculdade, faça isso de uma forma estratégica. Escolha um curso realmente necessário, foque em faculdade de qualidade, que te ofereçam prática e network. Busque experiência além da sala de aula. Estágios, curso extra, network, tudo isso faz diferença sim. Mas se você acha que faculdade não é para você, busca outras alternativas. Vê aí o que pode te jogar no mercado mais rápido. O mundo mudou, né?
E hoje em dia, você, de repente, não é necessário você aí perder 4, 5 anos da sua vida fazendo uma faculdade. Existem inúmeras formas de você criar, construir uma carreira de sucesso sem perder 4 e 5 anos da sua vida. Ó, gente, é melhor um burro estudado do que não estudado. Por quê? Existem vários cursos online. Exemplo, da Estácio. Elas têm vários cursos que você paga cerca de R$150 por mês. E daqui a 5 anos ou 2 anos, se você fizer um curso tecnológico, né, que se fala. Até o dele de gestão financeira são 2 anos só. Isso. O meu que foi 4. Foram 4. E daqui a 2 anos ou 4 anos, você vai estar formado com curso superior, te dando novas oportunidades no mercado. E gastando pouco. Sim, mas vamos dar um exemplo. Ele, por exemplo, é especialista em vendas. Ele não fez absolutamente nenhum curso. Ele não fez absolutamente nada e hoje ele tem um cargo muito bom na empresa. Sim, mas nunca devemos ficar parados no tempo. Temos que sempre estar progredindo. Por isso que eu optei por fazer esse curso, por ter um custo barato e poder estudar à distância. Hoje meu tempo, quem trabalha com venda não tem tempo sobrando, entendeu? E o tempo que sobra a gente está aqui gravando conteúdo para vocês e ao mesmo tempo estudando, se aprimorando cada vez mais, trazendo novos conteúdos, aprendendo mais coisas para a gente poder futuramente ganhar mais money. E assim vai indo. Então é isso. Busca fazer a faculdade para conhecimento, para agregar, tá? No seu currículo. Ele, por exemplo, eu acabei de falar que é um especialista em vendas, tem um ótimo salário, porém, ele resolveu fazer a faculdade de gestão financeira por conta do nosso negócio aqui, do nosso canal. Entendeu? Porque a gente já está pensando além. Ele não quer ser vendedor o resto da vida dele. Entendeu? A gente sentou, conversou e a gente quer empreender, a gente quer ajudar pessoas, a gente quer ajudar o máximo de pessoas a mudarem de vida. Então é isso, minhas riquezas. O papo tá muito bom, mas a gente tem que terminar. Um beijo, um beijo, um beijo e até o próximo vídeo do nosso canal. Bora investir com o Casal Investe!